traficantes evangélicos. Como duas palavras tão antagônicas podem fazer parte de um mesmo livro. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu quero te mostrar uma pequena resenha desse livro aqui e também 3 maneiras de não ser um cristão nominal. Vem comigo. Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta a esse espaço do conhecimento para você que quer se tornar um leitor e uma leitora melhor. Se essa é a primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal, @book e Cult. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o que eu li nesse livro Traficantes Evangélicos, quem são e a quem serve os novos bandidos de Deus. A capa desse livro é muito legal porque ele é alto relevo, então vale a pena também você adquirir ele no livro físico. E também nesse vídeo eu quero te mostrar 3 maneiras de não ser um cristão nominal a partir desse livro aqui que eu tirei também. Então, todos aqui para que você possa entender um pouco mais antes de ler ou se você já leu também. E foi escrito por Viviane Costa. Ela que é professora de história, pastora pentecostal, pesquisadora, e depois que ela escreveu essa obra aqui, ela se tornou mestre em ciências da religião. Ela também é fundadora do coletivo de atendimento IRUA, ou IRUA, eu não sei como se pronuncia, que houve mulheres que foram de alguma forma vítimas de violência. E também ela é psicoterapeuta. Ou seja, a mulher é muito braba. Esse livro aqui, ele possui 175 páginas, ele é dividido em 3 capítulos, introdução, prefácio, considerações finais e referências. Todos os livros, eles são feitos por referência, né? Mas esse aqui, ele é especial porque... Especial não, mas assim, ele é muito referenciado pelo fato de ser uma pesquisa de mestrado. Como eu falei, a autora, ela fez essa pesquisa e depois dessa pesquisa, ela se tornou mestre em ciências da religião. E como toda pesquisa, ela quer responder algumas perguntas. Nesse livro aqui, ela nos mostra que ela quer responder as seguintes perguntas. É possível ser traficante evangélico? É possível dizer que os traficantes são evangélicos? É possível perceber se tem um perfil evangélico entre os que se autodenominam cristãos? E qual é a relação entre a igreja e esses traficantes que se dizem evangélicos? Quais textos bíblicos se embasam essas autodeclarações? Então, nesse livro aqui, ela tenta responder essas perguntas e é o que eu quero mostrar aqui para vocês também. E como eu falei, depois que a autora fez, ele é uma pesquisa de mestrado. E ele tem como objetivo, nesta obra, você encontrar o resultado de uma pesquisa que se debruça sobre algumas respostas e que foi realizada com os pés no campo, onde o fenômeno acontece. A pesquisadora foi lá em loco e observou o estilo de vida daquela comunidade e relatou tudo aqui nesse livro. O objeto de pesquisa dela foi o complexo de Israel. E antes de partir para esses 3 capítulos que eu trouxe aqui para você, que tem no livro, eu quero deixar claro aqui, deixando o meu disclaimer, que tudo que eu vou falar aqui está nesse livro. Então, tem algumas coisas que eu concordo e tem muitas outras coisas que eu discordo, mas nesse canal, o intuito desse canal é te mostrar o que é que tem nesse livro aqui. Quando eu falar sobre facção criminosa, espero que a plataforma não me derrube aqui, por favor, porque isso faz parte da pesquisa que a autora fez. Então, essa autora, ela pesquisou o complexo de Israel, como eu já falei, e esse complexo ele é dominado pela Terceiro Comando Público, uma das maiores facções que existe dentro do estado do Rio de Janeiro. A pesquisadora foi lá em loco para trazer essa perspectiva para nós. Depois desse disclaimer, e vamos continuar aí com o primeiro capítulo. Intitulado como A Fé que se Move, Hegemonia Católica, a Pentecostalização, a autora vai nos mostrar que a doutrina católica ela começa a perder espaço nessas favelas. Por quê? Primeiramente, ela mostra pra gente que o movimento pentecostal ele surgiu nos subúrbios norte-americanos e também chegando aqui para os nossos países latinos, assim como eu e você. Uma característica muito importante desse movimento é que ele se instala e ele se mantém em territórios onde a população ela tem aspecto de abandono e também aspectos de sofrimento tanto pessoal quanto econômico. Mas nessa região, nessas favelas, o catolicismo perdeu espaço. Por quê? O movimento pentecostal tem uma característica, já que ele se mantém em territórios que têm abandono, elas não querem ser esquecidas. O ser humano mais quer na vida é se sentir parte. Então, na doutrina católica, isso é um pouco dificultoso, porque a gente percebe que igrejas evangélicas do movimento pentecostal, eles têm muito mais liberdade em se tornar parte da igreja. Já na doutrina católica, não. Existe um processo aí para você ser ordenado ou trabalhar naquela igreja.
E esse movimento ele vem justamente pegar essas pessoas que têm esse abandono e quer fazer parte de alguma coisa. Os católicos acabam perdendo território com a população. Outro fator importante que ela destaca nesse capítulo 1 é a troca dos símbolos do sincretismo religioso com as simbologias do evangelho. Por exemplo, sincretismo religioso, quando a gente fala sobre esse termo, é a junção de símbolos da doutrina católica com símbolos da doutrina de religiões de matriz africana. Então ali tem a imagem do São Jorge, por exemplo. Ele é tanto uma imagem para os católicos quanto uma imagem para africanos, né? As religiões de matrizes africanas. Então a população começa a trocar esses símbolos por símbolos de religião. Por exemplo, trocando alguma figura na favela por Jesus Cristo ou então alguma frase bíblica para representar a religião daquela comunidade. Abre aspas. As ações evangélicas pentecostais voltadas a um ambiente familiar, inclusive do traficante, são evidências do cumprimento da missão bíblica de ganhar novas almas para o reino. E a relativização de fronteiras, outrora bem estabelecida, possibilita a aproximação dos traficantes, que tradicionalmente se identificam com religiões afro-brasileiras sincretizadas com catolicismos, ao evangélicos. E aqui vai a primeira maneira de você não ser um cristão nominal. Independente da situação financeira da pessoa, se importe com a pessoa. Você percebe que muito na história de Jesus Cristo, ele andava com mancos, com cegos, com os mendigos, eles se importavam com aquelas pessoas que eram muito mal vistas na sociedade. Tanto que quando ele ia almoçar ou então ele ia comer com algumas pessoas, os fariseus falavam para ele que ele era um pecador como aqueles lá. E isso sim, Jesus se importava muito com essas pessoas. Então, se você é um cristão e não quer ser só um cristão nominal, se importe com as pessoas, independente da sua situação financeira. Bom, e o segundo capítulo, intitulado O Deus do Traficante, Traficante de Deus, etos da guerra do discurso religioso, dominado pela cultura do movimento pentecostal, as pessoas acabam a acampar uma guerra dos símbolos religiosos que são colocados ali naquela favela. Tanto a guerra de símbolos religiosos quanto a guerra por território. Como eu falei anteriormente, as pessoas começaram a trocar os símbolos da fé católica e das religiões de matrizes africanas, e agora tanto essas pessoas como os traficantes acabam acampando uma guerra tanto de território quanto de símbolos. Esse estilo de vida do movimento pentecostal, eles agora passam a olhar as outras religiões como inimigas. Não somente as religiões, mas também outras facções e até também o Estado, por meio das polícias militares que atuam nessas favelas. A população começa a olhar eles como inimigos, os traficantes que dominam aquela região. Eles são atraídos por esse modelo de vida, porque eles pensam, já que eu sou uma pessoa de Deus, acampar uma guerra contra essas outras religiões, contra o Estado, porque eles estão nos oprimindo. E eles passam até ver mesmo como um olhar de que o inimigo, ele é o próprio diabo, né? Então, nessa parte aqui do livro, uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando esses traficantes dominam, né, quando eles acabam dominando essas favelas, essas comunidades, eles fazem essa troca realmente, né? E o exemplo que ela deu que me chamou muita atenção foi que eles trocaram a oração, que era a oração de São Jorge, pela oração do traficante. Eu queria dar o disclaimer aqui que eu ri um pouco dessa parte, porque até os traficantes têm uma oração, né? Uma reza. E você aí, que é um cristão, você não tem nem tempo para Deus, né? Então fica aqui a reflexão. Então eles acreditam agora que eles são os cavaleiros de Deus e tem que impor, né, essa guerra contra os inimigos. E isso acaba com uma coisa muito interessante. Porque como ele vê o outro como inimigo, agora eles estão perseguindo aquelas religiões, tanto a Umbanda, quanto o Candomblé, quanto a Macumba, e eles querem destruir isso. Tendo aí um pouco da intolerância religiosa e perseguindo essas outras religiões, o que é muito ruim. Bom, a autora também vai explicar que essas comunidades que tem muito mais essa visão pentecostal é o TCP, que é uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro e uma das maiores rival do outro lado, do Comando Vermelho, né? Então, o pessoal aí tem uma guerra e depois, né, já dei meu disclaimer aqui. E a segunda maneira para que você não seja um cristão nominal é cuidado com o seu modo de viver, cuidado com as suas atitudes. É isso mesmo, eu faço parte de uma igreja aqui no meu estado, aqui na minha cidade,
e os meus líderes e pastores, eles batem muito nessa tecla. Como é que você está mostrando nas suas atitudes que você é um verdadeiro cristão? Então eu te faço essa mesma pergunta. Como é que você está mostrando as suas atitudes se você é um verdadeiro cristão? Então, fica aqui a reflexão. Quais são as suas atitudes? E sabe quem vai te ajudar a ser um cristão melhor? Esse canal aqui. Então, se inscreve aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você quer ver esse tipo de conteúdo aqui no meu canal, então te peço que tu se inscreva aqui embaixo. Bom, feita a apelação aqui para você se inscrever nesse canal. Tô esperando você se inscrever nesse canal. Beleza, eu sei que você já se inscreveu nesse canal. Vamos continuar. Jesus, o dono do lugar. Destruição e substituição de símbolos religiosos em dominações territoriais. Nesse capítulo, a Viviane Costa ela vai mostrar pra gente como a cidade do Rio de Janeiro é partilhada entre as 3 maiores facções do estado. É muito interessante que ela tirou uma imagem da Secretaria de Segurança Pública lá do Rio de Janeiro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também ver lá. E ela fala que o estado, principalmente a Baixada Fluminense, é tomada por essas facções. Agora, os principais traficantes dessas favelas se auto-intitulam Soldado de Deus. Então, eles acampam essa guerra contra o inimigo. Como eu falei no capítulo 2, essa guerra agora é contra religiões, é contra o Estado e também aquelas pessoas que são as suas inimigas, como, por exemplo, as outras organizações criminosas. E como eles têm essa ideologia de ser soldados de Deus, eles têm a ideologia de que eles precisam conquistar territórios. E o mais interessante é que a autora fala que quando ela chegou nessa favela, é que tinha em todo lugar. Jesus é o dono do lugar. Então esse é um jargão que foi adotado principalmente pelo TCP, que é uma das, como eu já falei, né, uma das organizações criminosas atuantes nas comunidades do Rio de Janeiro. E eles estabelecem essas guerras contra as divindades. O objeto da pesquisa da autora foi o então Complexo de Israel, que é o complexo de favelas que é dominado pelo TCP. E esse TCP ele tem várias segmentações, né? É uma organização, né? Então é por isso que se chama ORCRIM, né? Organização criminosa. Se você não sabia, então deixa o like aqui embaixo, que essa daí foi interessante. Eles dizem que eles têm uma missão. Primeiramente, libertar o povo desses inimigos, tanto o Estado, na figura das polícias militares, quanto as pessoas que são dominadas por outras facções criminosas. E tem um segmento nessa organização, no TCP, que é feito por estratégia, que é, digamos assim, liderado por um cara chamado... Eu não sei o nome do cara, eu não quero botar o nome do cara aqui, mas ele é intitulado como Irmão Arão. É isso mesmo, Arão, tendo alusão aquele personagem bíblico que tirou, né, irmão de Moisés, que tirou o povo do Egito até a Terra Prometida. E segundo a autora, essa facção, eles têm uma Terra Prometida. Eles fazem parte do Complexo de Israel, um nome bem sugestivo aí, Complexo de Israel. E eles, quando eles se intitulam Soldado de Deus, eles estão pretendendo expandir o território. Segundo o livro, esse território é o Complexo da Penha, que também é outra parte lá do Rio de Janeiro, em que é dominado pela maior facção, né, do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho. Então, se você vê alguma notícia aí sobre esse pessoal, você já sabe, você viu aqui comigo primeiro, então, né, merece também um outro like aqui, se você quiser ver esse tipo de conteúdo aqui, né? Não esse conteúdo sobre coisa, mas conteúdo sobre livro. A autora vai fazer pra gente esses 3 capítulos. E eu trouxe aqui a terceira maneira... Onde tá meu óculos? Não sei, tá aqui. E a terceira maneira de você não ser um cristão nominal é: não use o nome de Jesus ou o nome de Deus para justificar os seus atos. Bom, segundo a Bíblia, ela fala que nós não fomos chamados para acampar uma guerra. Não uma guerra física, né, contra as pessoas, destruindo as pessoas, mas uma guerra espiritual, uma guerra em que você não está lutando contra pessoas físicas, mas contra espíritos nas regiões celestiais. Não use o nome de Jesus ou de Deus para justificar as suas ações. A única guerra que nós temos que acampar é a guerra contra o inimigo principal das nossas vidas, que é a serpente, aquela mesmo que tentou a Eva. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo que eu fiz sobre os 7 fatos da salvação de Jesus Cristo, eu vou deixar aqui na descrição para você ver lá depois. E também respeite as outras religiões, seja ela de matriz africana, seja ela católica, seja ela espírita. Tenha respeito, assim como eu quero ter respeito na minha fé, na minha convicção cristã. Tenha respeito com as outras pessoas também, independente das religiões que elas sigam, tenham esse respeito por os símbolos religiosos deles. Assim como eu quero ter respeito, você deve respeitar as pessoas também, beleza? Traficantes evangélicos, quem são
e A Quem Serve os Novos Bandidos de Deus. É uma ótima leitura para você saber aí a realidade das favelas do Rio de Janeiro. Esse livro é muito bom para você que quer aprender mais um pouco aí do que acontece nas favelas. E você nunca foi no Rio de Janeiro como eu. Um dia eu espero ir no Rio de Janeiro, né? Mas não agora. Mas, se você quiser ver um pouco da realidade das favelas, compre esse livro aqui que a autora vai te dar um drive, digamos assim, do que ela passou lá nesses complexos. Eu acho que eu não dei nota nesse livro aqui, mas eu dou nota 8. Ele não é um livro assim que vai dizer tenha boas práticas, boas maneiras de ser um cristão, mas ele revela mais um contexto histórico, sociológico, de estudo sociológico, digamos assim, para ver a realidade das pessoas no nosso país. Espero que você goste dessa leitura, comenta aqui embaixo se você já leu, se você não leu, se você vai ler. E fica com esse outro vídeo aqui sobre audiolivros, para que eu possa te ajudar a escolher o melhor formato para você ler. O que importa é que você leia mais e melhor. Eu te espero lá.